Olá, essa semana nós vamos fazer aí uma correção de alguns exercícios para vocês, mediante a solicitação de alguns alunos. Então, vejam bem, essa atividade que eu irei corrigir corresponde à terceira atividade. Não posso dizer qual é a questão, porque a questão em si sempre é embaralhada no formulário. Mas vamos lá. A questão diz o seguinte: quanto calor precisa ser dado para uma placa de vidro de massa 0,3 kg para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius? Ele pede que você considere o calor específico de 70 joules por quilograma grau Celsius. Bem, então a atividade, né, aí o que nós temos? Nós temos a massa do objeto, que vale 0,3 quilogramas, tá? A massa do objeto, 0,3 quilogramas. A sua variação de temperatura, o seu ΔT, que vale 80 graus Celsius. E também nós temos o seu calor específico, que vale 70 joule quilograma por grau Celsius. Ele quer saber qual a quantidade de calor. Lembrando que nós temos dois tipos de calor, né? O sensível, né, que usa esta equação, ou seja, o sensível ele não muda o seu estado físico, só a variação de temperatura, e não muda o estado físico. E o latente, que ele recebe energia, não muda a temperatura, porque ele vai mudar o seu estado físico. Então, nesse caso, nós temos esta equação. Então, sensível e latente. No nosso caso aqui, nós temos a variação de temperatura. Então, se nós temos a variação de temperatura, né, nós temos, no caso aí, um calor sensível. Então, calculando essa equação, essa quantidade de calor, mc ΔT, observe que não há necessidade de você fazer alteração nas unidades, porque todas as unidades são correspondentes. Então, que a massa, que é 0,3, vezes o calor específico, que é 70, vezes a variação de temperatura, que é 80. Então, ao colocar esse substituir na fórmula, nós vamos ter a quantidade de calor necessária aí de 1.680 joules. Ou seja, esta é a quantidade de calor necessária para a gente aumentar em 80 graus Celsius a placa de vidro, né? Devemos também lembrar que quantidade de calor também é energia. A outra questão desta mesma atividade aí é com relação a quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas para que sua temperatura varie de 100 graus Celsius, né? Aí, então, observe essa outra questão, utiliza-se da mesma equação que nós acabamos de ver, ou seja, essa outra questão, ele diz que a massa do objeto é de 300 gramas, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Entretanto, o seu calor específico, observe que é 450 joule quilograma grau Celsius. Observe que a unidade aqui está em quilograma e aqui em grama. Então, é conveniente eu transformar essa massa em grama para quilograma. Ou seja, basta dividir por 1000, eu vou ter 0,3 quilograma. De novo, fazendo uso da equação de calor sensível, já que eu quero uma variação de temperatura, saber quanto de energia para essa variação de temperatura, então eu tenho a massa, que agora é 0,3,
o calor específico, que é 450, vezes a variação de temperatura, que é 100. Observe que nossa quantidade de calor agora, né, simplificando aqui um pouco as unidades para ficar mais tranquilo, né, nós vamos ter então o valor 3 vezes 450 vezes 10, o valor equivalente a 13.500 joules ou joule de energia ofertada a essa substância. Outro probleminha desta mesma lista 3, né, refere-se aí a uma barra, né, de material de 1 kg, ok? De 1 kg. E o que acontece? Essa barra de material de 1 kg, ela tem uma temperatura final de 1000 graus Celsius e uma temperatura inicial de 20. Bem, então esse outro exercício ele já diz o seguinte: a temperatura final é 1000 graus Celsius, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, ele dá a massa da substância que é de 1 kg e o calor específico que é de 4,3 joule por quilograma graus Celsius. Observe que aqui agora, olha, ele me dá dois valores de temperatura. Nesse caso eu tenho que calcular a variação, que é a temperatura final menos a inicial. Então minha variação de temperatura será 1000 menos 20, e com isso eu tenho o valor de 980 graus Celsius. Bem, para calcular agora a nossa variação de temperatura calculada, nós vamos então calcular a nossa quantidade de calor. Ora, quantidade de calor é mc ΔT. Então com isso eu vou ter a massa 1, o calor específico é 4,3 e o valor da variação de temperatura, que é 980. Com isso eu vou ter o valor de 1006, né? Aí 45 caloria. Cuidado que aqui eu estou fazendo já o objeto já direto, né? Porque na verdade isso aqui dá 4.214, só que em joule. Para você conseguir chegar aqui, você tem que transformar essa divisão, ou seja, dividir por 4,18. Então, ao dividir por 4,18, você chega ao valor de 1006,45 calorias. Feito isso, encerramos essa pequena sessão por hoje.